Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 171ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, boa noite, vereadora Mônica, colegas vereadores, colegas de trabalho dessa casa, público presente, vereador eleito Celso, boa noite, sejam todos bem-vindos. Ata da 170ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizado no dia 24 de outubro de 2016, às 18 horas, no plenário de Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 24 dias do mês de outubro do ano 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênio Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora Presidente declarou abertos trabalhos, convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário informou não haver matéria a ser lida no pequeno expediente. A senhora Presidente, no grande expediente, não houve vereador inscrito. Na fase das lideranças, os líderes dispensaram o tempo. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação em pauta. A senhora Presidente solicitou a inclusão em pauta para apresentação em plenário, projeto de lei 047/2016, de autoria da mesa diretora, que fixa os subsídios dos secretários municipais, que colocado em votação foi aprovado. O projeto de lei 039/2016, de autoria do Poder Executivo, e o 047/2016, de autoria do Poder Legislativo, foram encaminhadas às comissões. A senhora Presidente colocou em votação o pedido de devolução feito através do ofício 121/2016 do Executivo Municipal dos projetos de lei 023, 026 e 027/2016, que foi aprovado. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 030 de 2016, de autoria do Poder Executivo, com as emendas número 01 e 02 de 2016, e as emendas de 03 e 09 de 2016, apresentadas pelo vereador Fábio Neto da Silva, com os pareceres dados em plenário. Projeto de lei 033 de 2016, de autoria do Poder Executivo, com emenda modificativa número 01 de 2016, e o projeto de lei 035 de 2016, de autoria do Poder Executivo, em turno único, foi aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação sobre a decisão da Presidente desta Casa de Leis, com referência à anulação da votação do parecer de Comissão de Ética do processo 393 de 2016, cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, realizado na 162ª sessão ordinária, com 15 votos contrários e abstenção do vereador Fábio Machado. Na fase das comunicações, nenhum vereador se pronunciou. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrado o trabalho, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ato, que após lida e aprovada, segue assinado. Em discussão a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Senhora Presidente, apenas gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se possível, 1 minuto de silêncio antes da abertura dessa sessão, pelo falecimento do jovem Nelson Rebole Siqueira Santos, filho do Luiz Carlos Adão, nosso câmera aqui, que trabalha nas sessões, na última sexta-feira. Concedido, vereador.
Peço à Secretaria dessa Casa que envie, em nome dessa Casa de Leis, os votos de pesar à família enlutada. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 5 de outubro de 2016. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz. Valor total, R$102 mil. Só isso, senhora Presidente. Registrar a presença do vereador eleito para o próximo pleito, vereador Celso, parabéns, seja bem-vindo. Passamos ao grande expediente. O grande expediente é de 60 minutos para os vereadores inscritos. Nenhum vereador inscrito. Passamos para a fase das lideranças. Vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, dispensado. Vereador Eliel da Silva Rodrigues, dispensado. Vereador ADI Antônio Loser, dispensado. Vereador Fábio Machado, dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Loza. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Gênesis Rapinelli Leco. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Cosa. Senhora Presidente, presente 17 vereadores, confirmando a presença do vereador Beto Vieira. Havendo legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta. Processo 393/2016, parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, requerente senhora Maura Nunes Machado, assunto cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, quórum maioria simples. Votação em primeiro turno, projeto de lei 028/2016, com substitutivo, que altera a lei municipal 3.460, de 8/8/2011. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno, projeto de lei 033/2016, com emenda que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 035/2016, regime de urgência, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em turno único, é o projeto de decreto legislativo 109, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Valmir Cosa, votação 2/3, votação secreta. Projeto de decreto legislativo 110, concede título cidadão aracruzense, Carlos André Franca de Souza, quórum 2/3, votação secreta. Projeto de decreto legislativo 111, concede prêmio de destaque mulheres aracruzenses, Carlos André Franca de Souza, quórum 2/3, votação secreta. Sétima proposição, projeto de decreto legislativo 112, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, Carlos André Franco de Souza. Oitava proposição, projeto de decreto legislativo 113, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, Carlos André Franco de Souza. Nona proposição, projeto de decreto legislativo 114, concede título cidadão aracruzense, Carlos Alberto Loureiro Vieira. A ordem do dia, em cumprimento ao artigo 118, parágrafo 7º do Regimento Interno, submeta a deliberação do plenário, parecer da Comissão de Ética e decreto parlamentar, amparado nos ditames do artigo 17 da Resolução 609 de 2016, constante do processo 393/2016, que trata de denúncia formulada em desfavor do vereador Fábio Machado, onde tornou-se nulo o ato praticado na votação ocorrida na centésima segunda sessão ordinária, com o voto do vereador Fábio Machado, ferindo o parágrafo 3º do artigo 118 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Denunciante Maura Nunes Machado, denunciado vereador Fábio Machado, assunto quebra de decoro parlamentar.
Nesse momento, a mesa solicita, se a presidência solicita o relator para proceder à leitura integral do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Como esse parecer, esse relatório já foi lido nessa Casa de Leis, eu pergunto aos demais vereadores e ao vereador interessado, vereador Fábio Machado, se há necessidade ainda que essa leitura seja repetida novamente em plenário. Se o plenário decidir, a gente, né, que não... a gente não faz a leitura. Em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Senhora presidente, eu entendo, já foi lido várias vezes nessa casa, acredito que não há necessidade de ser lido novamente. Essa é a minha opinião. Senhora presidente, o próprio líder do governo encaminha o voto para não leitura, mas só para deixar registrado pelo relator, em homenagem ao relator, a parte dispositiva que diz, finalizando o relatório, se for possível, só dizendo se acolhe ou não acolhe, só a parte final. Vossa Excelência está com o parecer, vereador Leco? Eu tenho ele aqui. Vossa Excelência tem também. Então, vereador, por favor. Na realidade, senhora presidente, é só um pedido, não sei se tem que colocar em votação, né? Põe em votação dos vereadores, o pedido do vereador Fábio Neto. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Da conclusão, no caso do parecer, senhora presidente, a conclusão final, né? Foi o que eu entendi que o vereador Fábio Neto pediu. Boa noite, senhora presidente, vereadora Mônica, demais parlamentares, público presente. Da conclusão do parecer, de todo o esforço de defesa apresentado pelo patrono do ora denunciado, algumas devem prosperar a nosso sentir, especialmente as que se referem ao letra A, artigo 1º da Resolução 609/2004. Artigo 1º. No exercício do mandato, o vereador atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e as contidas nesse Código, sujeitando-se aos procedimentos disciplinares neles previstos. Pela transcrição do artigo acima, é imprescindível que a conduta ou ato ilegal tenha sido, com certeza, produzido ou efetivado no exercício do mandato eletivo, o que não vislumbra no presente caso investigado. A peça acusatória traz fatos que supostamente teriam acontecido antes da diplomação e posse no exercício do cargo eletivo de vereador. No novo depoimento, colhido da denunciante às folhas 242, a mesma é categórica em afirmar que não houve, por parte do denunciado, afronta à ética e ao decoro no exercício do mandato eletivo, esvaziando completamente a denúncia de folhas 2/14, que estava amparado no artigo 4º, inciso 1, a linha A, da resolução número 609/2004. Artigo 4º, inciso 1, a linha A, da resolução 609/2004, in verbis. Artigo 4º, constituem ainda faltas contra a ética e ao decoro parlamentar de todo vereador no exercício de seu mandato. Quanto a normas de conduta social, comportar-se por atos ou palavras de forma atentatória à dignidade e às responsabilidades da função pública e ao decoro parlamentar e de forma nociva à imagem da atividade política e ao respeito e estima do povo pelos seus representantes eleitos. No novo depoimento colhido da denunciante às folhas 242, a mesma assevera no sentido de que não confirmava o teor da denúncia contra a suposta prática de rachide por parte do vereador Fábio Machado, sendo este o fato que poderia permitir a essa comissão sugerir a aplicação de penalidade ao denunciado. Mais uma vez, o citado depoimento da denunciante esvaziou a denúncia constante das folhas 214. Por essa disposição contida na citada resolução, ao ora denunciado poderia lhe ser imputado a prática de algum ilícito, se o mesmo tivesse ocorrido no exercício de seu mandato, o que não ficou comprovado, nem o que se refere a qualquer atitude ilegal praticada pelo denunciado, nem tampouco que o mesmo teria se comportado, abre aspas, por atos ou palavras de forma tentatória à dignidade e à responsabilidade da função pública, fecha aspas. A despeito disso, é a própria denunciante que desmente suas acusações, da denúncia às folhas 2-14, também desmente a denunciante a suposta venda de cargo público. O ônus da prova incumbe a que o alega, então, alegou em sua peça acusatória que o denunciante havia vendido um cargo para ela.
mas em novo depoimento de folhas 242, a mesma disse, abre aspas, o vereador não contratou a pessoa indicada pela depoente. O Fábio não cumpriu a promessa. Fecha aspas. Esta patente nos presentes autos a contradição da denunciante que fez com que a denúncia tornasse inverídica. O novo depoimento da denunciante às folhas 242 traz para o bojo dos presentes autos afirmações no sentido de que o denunciado não pagava nenhum valor para a denunciante, como também se houve alguma promessa, a mesma não foi cumprida pelo denunciado. A denunciante não trouxe para essa comissão qualquer prova que o denunciado haveria pago qualquer valor para a mesma. Muito pelo contrário, afirmou categoricamente no sentido de que não houve pagamento algum. A denunciante deixou claro que a suposta prática de delito teria ocorrido antes mesmo da diplomação imposta do denunciado, ou seja, no período eleitoral, cuja competência para investigar tais indícios é do parquet estadual e não dessa casa legislativa. Através de uma denúncia anônima, foi instaurado em 15 de junho de 2015 o procedimento preparatório número 2014-0032-277619, junto ao parquet estadual, que ainda está tramitando naquele órgão ministerial. Além de todas as considerações lavradas acima, é importante ressaltar que não há comprovação nos presentes autos a ensejar a aplicação da disposição contida no artigo 7º, perda do mandato. Evidente que a presente denúncia que for esvaziada pelo novo depoimento da denunciante às folhas 242, não diz respeito à fraude prevista no artigo 4º, inciso 1, a linha A da resolução número 609/2004. De todo exposto, opina esse vereador relator da comissão processante pelo arquivamento da presente denúncia, conforme todas as razões de defesa e fundamentos assim mencionados, em especial o depoimento da denunciante, colhido as folhas 242 dos presentes autos. Finalizando, submeto o presente relatório conclusivo aos demais membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para voto, atendendo o que determina o artigo 56 do regimento interno dessa Câmara Municipal, após o que seguirá para votação em plenário. Aracruz, Espírito Santo, 26 de agosto de 2016. Gente, senhor Pinelli Leco, vereador, relator. Por hora só, senhora presidente. Fica concedida a palavra aos senhores vereadores em aplicação subsidiária ao artigo 161 do regimento interno. No mesmo embasamento legal, conceda a palavra ao denunciado ou ao seu procurador pelo prazo máximo de 2 horas. Pela ordem, senhora presidente, permissão para falar da bancada. Permitido, vereador. Senhora presidente, pelas mesmas razões colocadas na sessão do dia, salvo engano, 29 de agosto, em que foi votado este parecer por este plenário, mais uma vez eu peço aos nobres pares que possamos ser coerentes, uma vez que, como dito pelo relator e acolhido por unanimidade pela comissão, a própria denunciante torna inverídica a denúncia, uma vez que no seu depoimento ela não mantém a afirmação de que houve a prática ilícita da minha parte. Então, tendo em vista o esvaziamento da denúncia por parte da senhora Maura, que é a denunciante, eu clamo aos vereadores que nós possamos aprovar o parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, deixado muito bem claro pelo nobre relator, que só competiria à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sugerir uma punição se houvesse a prática do ilícito, o que não é o caso. Então, a própria denunciante que diz isso. Então, eu, como também já fui relator de Comissão de Ética e Decoro Parlamentar nesta casa, e de igual forma, na mesma coerência que teve o relator vereador Leco, à época, entendemos também que não houve a prática ilícita por parte
do vereador também acusado à época, peço essa coerência aos nobres pares, de que, como posso dizer, não condenem injustamente quem não praticou nada de errado, isso segundo a própria denunciante. Esta a minha fala em relação aos nobres pares. Peço essa coerência aos senhores. E de antemão, senhora presidente, até para que não seja suscitado novamente alguma nulidade, este vereador se abstém de votar referente ao parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Me abstenho desta votação. Muito obrigado, senhora presidente. Passamos à votação. O quórum de votação é a maioria dos presentes. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Os vereadores que aprovam o parecer da comissão permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Então, aprovado o parecer pela maioria dos vereadores presentes, com abstenção do voto do vereador Fábio Machado. Votação em primeiro turno. Nesta data de hoje, dia 3, recebemos a notificação recomendatória 030/2016 da Terceira Promotoria de Justiça de Aracruz do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para retirada de pauta do substitutivo ao projeto de lei 028/2016, em trâmite nesta Casa de Leis e nesse momento na pauta para votação. Solicito ao segundo secretário para fazer a leitura da notificação. Notificação para ele ler. Projeto. Você quer que eu leia? Quer que eu leia? Não, porque está em primeiro turno. Ele está em primeiro turno. Aí tem que inverter, tem que começar o segundo, não pode. Ah, não tem em primeiro turno, não. Só tem ele, meu amor. O secretário dessa casa foi pegar, achou que estava dentro do projeto, não está, foi pegar a notificação do Ministério Público para deixar todos cientes e logo em seguida da discussão colocaremos o pedido do Ministério Público para decisão em plenário se retira ou não de pauta o projeto 028. Ok, senhora presidente. Notificação recomendatória número 030 de 2016. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através de sua representante, doutora Karine Jovita de Sá Santos Bittencourt, promotora da Terceira Promotoria de Justiça de Aracruz, no desempenho de suas atribuições legais previstas no artigo 127 e 129, terceiro da Constituição Federal, considerando-se tratar de função institucional do Ministério Público, a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis, conforme
preceitua o artigo 127, caput da Constituição da República, bem como o zelo pelo patrimônio público. Considerando que o teor do substitutivo ao projeto de lei número 028/2016, o qual tem o condão de constranger ou inviabilizar o fluxo de garantias e direitos regulados pela redação original da lei número 3.460 de 2011, a qual normatiza a aplicação de recursos advindos de royalties e participação especiais oriundos da extração de petróleo e gás. Considerando que o Fundo Municipal de Petróleo e Gás, criado pela lei número 3.460 de 2011, tem como uma das suas atribuições finalidades a constituição de reserva financeira visando suprir necessidades e demandas da geração futuras, haja visto os recursos de royalties decorrem de energias não renováveis. Considerando a existência de garantia do prazo de carência de 12 anos para resgate de recursos do fundo, nos exatos termos da redação atual da Lei Municipal 3.460 de 2011, considerando a ausência de razoabilidade e justificação da proposta de redação de prazo da carência de 5 anos, considerando a ausência de demonstração de compatibilidade entre as razões do substitutivo ao projeto de lei número 028/2016, encaminhado pelo Poder Executivo a esta Casa de Leis, e elenco taxativo de programas passíveis de destinação de recursos, constante no artigo 2º da referida norma. Considerando que os termos do substitutivo ao projeto de lei número 028/2016 traduzem possível limitação à atual fiscalizatória do Conselho Municipal de Petróleo e Gás, enquanto órgão de participação popular e de fiscalização de gestão de recursos de royalties. Considerando os contornos da sugestão de projeto de lei encaminhado pelo Ministério Público à Casa de Lei no ano 2010, o qual serviu a base estrutural das instituições constante na Lei número 3.460 de 2011, considerando a necessidade máxima atenção aos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, os quais representam vigas mestras de toda atuação estatal. Considerando que os agentes públicos em geral, incluindo os agentes políticos, enquanto submetidos aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, no que podem ser responsabilizados pelos atos lesivos ao interesse público. Notifica a presidente da Câmara Municipal de Aracruz para que suspenda as deliberações acerca da aprovação do substitutivo ao projeto de lei número 028/2016, retirando de pauta, a fim de evitar danos irreversíveis ao patrimônio público. Fica ciente a notificada de que a presente tem natureza recomendatória e premonitória, no sentido de prevenir responsabilidades civis, penais e administrativa, notadamente a fim de que no futuro não seja alegada ignorância quanto aos fatos notificados. Aracruz, 27 de outubro de 2016, Carina Jovita de Sá, promotora de justiça. Em discussão, o pedido do Ministério Público, da retirada de pauta o projeto 028. Em votação. Senhora Presidente, pela ordem. A votação vai ser para... Eu botei em apreciação o pedido do Ministério Público, senhores, e a deliberação, se a gente retira ele de pauta ou não. Deixei para o plenário decidir. Ok, quem permanecer... Os vereadores que aprovam, permanecerem como estão, se aprovar o pedido do Ministério Público. Os contrários ao pedido de retirada, se levante. Senhora Presidente, só para aproveitar a fala do líder do governo, o que pretende a nota recomendatória? Me parece que no parte final ela diz que sugere que seja retirada de pauta a discussão do tema que se propôs 028, até que chegue novas informações. Parece que a leitura do primeiro secretário, para que melhor informações acerca do projeto que está sendo discutido.
É lógico que nós temos aqui, no mérito, nós vamos discutir, até porque o substitutivo ele faz referência a 3 artigos. O 7º, o 12º e o 9º. Só, vereador Paulo Neres, que o Executivo encaminhar para esta casa o substitutivo esqueceu de adequar o 5º também. Então, acho que esse projeto teria que, se não for acolhendo a sugestão do Ministério Público, mas se for da discussão interna desta casa, eu acho que nós temos que ter a cautela do 5º também, porque o 5º não foi motivo de observação, porque quando se altera o 2º, o 7º, o 9º, o 7º e o 12º, esqueceram do 5º. Então, vai ser uma norma que não vai ser aplicada. E outra coisa também que nos preocupa muito, já entrando no mérito, é que esse 28 ele tem correlação com 29. Então, eu entendo que, opinião pessoal, que primeiro nós tínhamos que analisar o 29. É mesmo que você vai tirar o recurso, vai tirar a poupança, existe uma poupança que foi criada para os recursos dos royalties. Colocar onde? Vai ficar vagando? O orçamento, nós sabemos que todos os recursos que são provenientes de qualquer fundo a fundo ou repasse do governo estadual, nós temos que ter um elemento de despesa. Aonde que vai acolher esse valor que está sendo retirado dos royalties, numa importância de quase 7 milhões de reais? O artigo 2º é taxativo, de que forma nós vamos aplicar? Só que o 29, ele traz como informação que vai ser criado um fundo para diverso do que diz o artigo 2º, que também não foi objeto de análise. Então, eu acho, senhora presidente, eu encaminho meu voto favorável à acolhida do pedido do Ministério Público, até porque vai dar elementos para a gente ter tempo para discutir melhor esse projeto. O 5º e o 2º estão inalterados, e ele vem de encontro ao substitutivo. Vai ser uma norma, vereador Paulo, Vossa Excelência é muito sensível a essas causas, uma norma que não vai ser aplicada. É a mesma coisa que hoje eu não tenho onde morar. Recebo uma importância e vou comprar guarda-roupa, fogão, geladeira, colocar onde? É isso. O 28 teria que esperar a votação do 29 para aí sim discutir o 28. Porque o que vai dar de elementos, o que vai dar receita ao 29 é esse fundo dos royalties. Então, acho que o pedido do Ministério Público é nesse sentido, de analisar o 29 com o 28. Esse caminho de mãos dadas. Só que o 29 na frente, puxando o 28 na frente, puxando o 29, puxando o 28. Caminho meu voto favorável ao pedido do encaminhamento da nota recomendatória. Pela ordem. Senhora presidente, eu sugiro, até mesmo pela importância do projeto, e até mesmo por se tratar de um projeto que está há mais de 60 dias nessa casa, e 90 dias, e esse comunicado do Ministério Público chegou nessa casa hoje, eu sugiro que a gente prossiga com o projeto. E também me comprometo que a gente faça uma reunião, essa reunião pode ocorrer na segunda-feira, trazendo o Executivo para estar sanando essas dúvidas. A gente caminharia com o projeto em primeiro turno, dentro de uma reunião numa segunda-feira, antes do segundo turno. Vossa Excelência, com a experiência que Vossa Excelência tem, Vossa Excelência sabe muito bem, de forma regimental, que nós podemos emendar no dia de hoje, ao votar o primeiro turno. No segundo turno, só poderemos emendar de forma coletiva. Então, se não houver entendimento, não há como fazer a emenda a posteriori para ser votado em segundo turno. Porque numa votação de hoje, qualquer que seja o resultado, não podemos fazer emenda coletiva, a não ser que seja emenda coletiva. Há um entendimento de que tem umas incongruências que nós temos de decidir. Ao passo que Vossa Excelência, com a inteligência que é peculiar, entende que não, que já está pronto, mas o debate que vai mostrar. Então, é uma sugestão de, isso aí, eu vou votar, eu vou encaminhar meu voto contrário. A sessão, vereadores? Vamos suspender a sessão pelo tempo necessário, que os vereadores possam diluir alguma dúvida.
Continua em discussão. Pedido de retirada de pauta. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido para retirada de pauta desta sessão. Votação em segundo turno. Projeto de lei 083 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 033 com emendas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 033, de autoria do Poder Executivo Municipal, com emenda modificativa 001, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Projeto de lei 035, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 035. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 035, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em turno único. Projeto de decreto legislativo 109, concede título cidadão aracruzense. Vereador Genilson Rampinelli Leco. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Valmir Cose, senhora presidente. Desculpe, então, que botaram errado aqui na pauta. O autor do projeto é Valmir Cose. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 109, onde a homenagear o senhor Antônio Carlos Rocha, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão. Em votação. A votação é secreta. Eu convido os vereadores Paulo e Mônica. E convido o primeiro secretário a fazer a chamada de votação, que a votação é secreta. Para a votação, vereador Adeir Lose, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Broito, Rosane Machado e Valmir Cose. Para a apuração da votação. Está dando para escrever em cima da caixa. Tanta poeira. Em cima da caixa está dando para escrever, tanta poeira. Entendi, acho.
Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 109/2016, de autoria do vereador Valmir Coser, com 15 votos sim. E um ausente? 16. E 17? Ah, tá. 15 sim e um voto não. E um ausente, vereador Leco. Projeto de decreto legislativo 110, concede título cidadão aracuzense, vereador Carlos André Franca de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, emenda de redação 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 110, com emenda. Homenageando o senhor Valdir Lopes do Carmo Neto. A votação é secreta. Convido o primeiro secretário a fazer chamado, senhores vereadores. Para a votação, vereador Adeir Loz, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Rivaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mano Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Broito, Rosano Machado e Valmir Coser. Os reeleitos. Convido os escrutinadores para a apuração da votação. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 110, de autoria do vereador Carlos André Franco de Souza, com a emenda de redação 001, com 16 votos sim. Projeto de decreto legislativo 111, concede prêmio de destaque Mulheres Aracuzenses, autor vereador Carlos André Franco de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 111, que tem o objetivo de homenagear a senhora Terezinha Frigini. A votação é secreta. Eu convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Para a votação, vereador Adeir Loz, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Rivaldo, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mano Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Broito, Rosano Machado e Valmir Coser.
Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 111, de autoria do vereador Carlos André Franco de Souza, por 15 votos? 16 votos, sim. Projeto de decreto legislativo 112, concede prêmio de destaque homens aracruzenses. Autor, vereador Carlos André Franco de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 112. O projeto de decreto legislativo tem o objetivo de homenagear o senhor Mauro de Marta pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. A votação, em discussão, em votação. A votação é secreta. Eu peço o primeiro secretário a fazer chamado, senhores vereadores. Para a votação, vereador Adeir Lóz, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Painho, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanual, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romero Brueto, Osano Machado e Valmir Coser. Querendo agarrar o Lula de qualquer jeito. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 112, de autoria do vereador Carlos André Franco de Souza, com 16 votos sim. Projeto de decreto legislativo 113, concede prêmio de destaque homens aracruzenses. Autor, vereador Carlos André Franco de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda de redação 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 113, com emenda, onde homenageado é o senhor Dório Modenese Cuzuol. Em votação, a votação é secreta. Convido o primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Para a votação, vereador Adeir Lóz, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Painho, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanual, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romero Brueto, Osano Machado e Valmir Coser.
Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 113/2016, de autoria do vereador Carlos André Franco de Souza, com de redação 001, com 16 votos sim. Projeto de decreto legislativo 114, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 114, onde o homenageado é o senhor Romildo Nunes Sepulcro. Em discussão, em votação, a votação é secreta, eu convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores. Para a votação, vereador Adeir Loz, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Painho, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Brueto, Rosane Machado e Valmir Cosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 114/2016, de autoria do vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira, com 16 votos sim. Passamos para a fase das comunicações. Muito obrigado aos meus escrutinadores. Cada vereador inscrito tem 5 minutos para uso da palavra, de acordo com os artigos 74 e 75 do Regimento Interno, sem a parte. Com a palavra, vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhora presidente. É apenas para fazer um agradecimento ao DR. No dia 26 do mês de outubro, eu protocolizei no DR o ofício do gabinete solicitando uma operação tapa-buracos na ES 456, do trevo do Bela Vista até a entrada das Sete Curvas, indo para a localidade de Santa Rosa. E anteontem e ontem, no feriado, a empresa que presta serviço ao DR estava fazendo esta operação tapa-buracos. No mesmo ofício, eu também solicitei o reparo na ES 124, que liga Aracruz à BR 101, na localidade ali de Guaraná, na altura da comunidade do Retiro, onde em 2013, devido às fortes chuvas, um trecho da rodovia foi danificado, né? E até hoje ainda não foi reparado. Estamos aguardando o reparo por parte do governo do estado, através aí do Departamento de Estradas de Rodagem. E agradecer também aos nobres pares pela sensatez de, no dia de hoje, ter votado a favor do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Falava aqui com a procuradora, o vereador Paulo Neres, dá para escrever um livro, vereador, a história da minha cassação. Mas agradecer a sensatez dos vereadores. Numa primeira votação, 10-6, lógico, contando com o meu voto, hoje eu me abstive de votar para não gerar mais uma nulidade, e hoje, tirando o meu voto e o voto da senhora presidente, por unanimidade, esta casa
acolher o parecer, assim arquivando esse processo, e fico muito agradecido aos nobres pares. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Fábio Neto. Senhora presidente, somente com o fundamento do artigo 75 do nosso regimento interno, solicito a Vossa Excelência que na próxima sessão ordinária possa ser incluído o projeto 030 para que possamos analisar em segundo turno, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Só fica o pedido para inclusão na próxima sessão ordinária. Mais algum vereador? Não. Passamos à fase das comunicações. Cada vereador inscrito, para a tribuna popular. Na forma do artigo 176 da Resolução 492/90, alterada através da Resolução 655/2012, na última sessão de cada mês será destinado o tempo para uso da tribuna popular, que poderá ser ocupado por 3 cidadãos em cada sessão, sendo que cada interessado será destinado tempo improrrogável de 5 minutos sem a parte. No termos do artigo 177 do Regimento Interno, o uso da palavra na tribuna popular deve obedecer aos princípios éticos, morais, aplicáveis aos vereadores dessa casa, vedando-se o uso de expressões chulas e caluniosas, contra a moral e os bons costumes ou ofensivas ao outrem, sendo o orador responsável por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio de sua fala. Convido nesse momento o senhor Gabriel Cruz Viana, inscrito para o uso da tribuna popular, para tomar lugar na tribuna e fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, cujo tema versa sobre eleições municipais 2016. Saúdo aos presentes nessa Câmara de Vereadores, presidenta Rosane Machado, vereadora Mônica Cordeiro, os demais vereadores e a população presente. As eleições municipais de 2016 representaram a renovação política iniciada nas jornadas de junho de 2013. No inverno daquele ano, milhares de pessoas foram às ruas clamar por mudanças no modo de condução dos governos. O levante popular que teve início, motivado pelo aumento de passagens na cidade de São Paulo, logo se espalhou pelo país afora, inicialmente como forma de apoio aos estudantes paulistanos que foram duramente reprimidos. Os movimentos, no entanto, caíram nas graças do povo, que já não aguentava mais sofrer com o descaso dos governos, principalmente o governo federal. Como resultado, as passagens de transporte coletivo no país inteiro passaram por revisão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que destina 75% dos recursos dos royalties de petróleo para a educação e 25% para a saúde. A temida PEC 37 foi arquivada, ela limitava os poderes de investigação do Ministério Público. No estado do Espírito Santo, a concessão da terceira ponte foi revisada, ocasionando diminuição no valor do pedágio, além da ampliação das linhas dos ônibus do sistema Transcol. Aracruz também foi palco dessas manifestações, onde eu mesmo percorri as principais ruas e avenidas da cidade junto a amigos e familiares. Uma importante conquista que a sociedade muito aguardava e que demorou certo tempo para acontecer foi que a concessão do transporte público passou por um novo processo de licitação. Aliás, o transporte era a principal pauta das manifestações ocorridas em Aracruz em 2013. Atendo-se às eleições municipais do presente ano, 2016, é bom destacar que o tempo de campanha foi reduzido de 90 para 45 dias, fazendo os candidatos se desdobrarem e adaptar suas agendas ao curto tempo. As campanhas também foram mais simples, considerando a proibição de doação financeira por pessoas jurídicas. E para agravar a situação, os candidatos de Aracruz foram penalizados com a proibição de equipamentos sonoros para a campanha nas ruas. Ainda assim, a campanha foi positiva e trouxe à população nova confiança na política, tão frágil e descredibilizada após a dolorosa crise que nós enfrentamos, ocasionando o impeachment da nossa presidenta. Aracruz, segundo a Folha do Litoral, contou com renovação de 65% da Câmara de Vereadores. Eu não faço aqui moção de apoio ou de repúdio a qualquer um dos senhores vereadores, mas eu falo sobre o desejo dos aproximados 67 mil eleitores de Aracruz. A renovação política da qual eu falei no início não se trata da eleição de políticos jovens, embora seja importantíssima a participação destes na política. A renovação é de ideias, e isso nada ou muito pouco tem a ver com a idade dos eleitos. É necessário inovar o jeito de se fazer política, rejeitar os vícios de política antiga, a política de apadrinhamento, a política de privilégios para um em detrimento de outros, a política de descumprimento de leis. Eu encerro as minhas palavras
dizendo que o quadro político atual em Aracruz me agrada, embora faltem mais mulheres integradas à Câmara, onde mais uma vez teremos apenas 2 mulheres ocupando assentos, a vereadora Mônica, que aqui já se encontra, e a vereadora eleita Adileuza Del Caro. Digo aos senhores vereadores, tanto os eleitos quanto os não eleitos que se fazem presente nessa casa, que terão 4 anos para conquistar o eleitor. A campanha é muito além dos 45 dias disponíveis para apresentar o número que deve ser digitado em uma urna. Acredito que cada vereador que aqui se encontra no plenário conhece os seus erros e os seus acertos. Essa é a hora de rever cada atitude e trabalhar em prol dos interesses coletivos. E quem sabe em 2020, aqueles que não foram eleitos retornam a ocupar seus assentos, assim como aqueles que foram reeleitos garantem sua permanência nessa casa. Eu faço um apelo a todos os vereadores eleitos, aqueles que serão base aliadas, aqueles que serão oposição, que quando forem votar, não votem por serem oposição ou situação, mas votem pensando no bem de cada munícipe. Eu deixo aqui a frase do filósofo português Agostinho da Silva: podes e deves ter ideias políticas, mas, por favor, as tuas ideias políticas, não as ideias do teu partido. O teu comportamento, não o comportamento dos teus líderes. Os interesses de toda a humanidade, não os interesses de uma parte dela. E lembra-te de qual parte é o teu partido. Agradeço à presidenta, agradeço aos funcionários que muito bem me atenderam durante esse processo de requerimento e agradeço aos vereadores pelo uso da tribuna. De acordo com o artigo 177 do Regimento Interno, franqueio a palavra agora aos líderes de bancada para a manifestação, a propósito do tema abordado pelo orador. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira, PDT. Ausente. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto, PV. Dispenso. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho. Dispenso. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Senhora presidente, quero apenas dar os parabéns a este jovem. Percebo futuro brilhante ao olhar para você. Agradecer por você ter vindo a esta casa, usar essa tribuna e ter uma fala tão agradável para quem venceu as eleições e mesmo para quem perdeu as eleições. Parabéns, que você permaneça nesse caminho que você optou e que possa estar nessa casa por mais vezes. Será sempre bem-vindo. Muito obrigado pela sua fala aqui. Com a palavra, o vereador Eliel da Silva Rodrigues. Dispensado. Com a palavra, o vereador Odair Antônio Loser. Dispensado. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Parabenizar, Gabriel, aqui em nome da bancada do PCdoB, eu, Fábio Machado, vereador Fábio Neto, pela sua brilhante fala. Há um tempo atrás, o ex-ministro Joaquim Barbosa, ele talvez tenha sido mal interpretado pelo Congresso Nacional ao dizer que, na visão dele, enquanto no Brasil tiver base aliada e oposição, nós, lamentavelmente, não teremos independência entre os poderes, e ele foi muito criticado. A grosso modo, a sua fala vem neste mesmo sentido, de na hora do voto, no legislativo, não olharmos se somos base ou oposição, e sim representar efetivamente a vontade popular. Nessa minha legislatura, dos meus atos, eu devo ter algum que não me orgulhe, com certeza. Mas o tempo que aqui estive, e até o dia 22 de dezembro, que é quando encerramos o ano legislativo, procurarei sempre fazer a vontade da sociedade, independente de ser base aliada ou oposição. Parabenizar Vossa Senhoria por sua fala. Com a palavra, o vereador Alexandre Ferreira Manhães. Dispensado. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Dispensado. Encerrando essa sessão de hoje, também deixo aqui os meus parabéns
pela sua fala. Para a gente é muito assim, gratificante ver um jovem, entendeu? Se preocupando e realmente passando uma mensagem assim, tão real, que é a realidade. Tudo que você passou, você expôs aí na tribuna, é realmente aquilo que a gente sente dentro da gente, é aquilo que a gente realmente gostaria que fosse dessa maneira que você colocou na sua fala. Infelizmente, nesse meio político, a gente vê muita demagogia para se chegar ao poder, para se conseguir ser eleito, e na prática isso não acontece dessa maneira. Então as pessoas, na minha opinião, as pessoas têm que ser mais real. Parabéns. Nada mais havendo tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. Boa noite a todos. Gostaria mais de uns 5 minutinhos da contribuição dos senhores vereadores na sala aqui do plenário, de todos os vereadores, se possível.